Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o Imposto de Renda 2021 e as possíveis alterações que tivemos neste ano. 2021, ele está sendo um ano desafiador como foi 2020 para todos nós, aonde qual estamos diante de uma pandemia e dentro da pandemia houve-se o que? A principal mudança no imposto de renda, e vou explicar alguns passos, foi a questão do auxílio emergencial, que vem causando muitas dúvidas e desespero nos contribuintes. Vamos lá, vou tentar explicar quem é obrigado a entregar o imposto de renda 2021 e quem terá que devolver o dinheiro recebido do auxílio emergencial em 2020, ok? Então, você que recebeu rendimentos tributados acima de R$ 28.559,70, isso você vai receber um informe de rendimento, se você já não recebeu, da sua empresa, tá? Ok? Aonde tem esse valor, e você vai ter um campinho ali dentro do informe de rendimento, onde tem o imposto de renda que foi retido. Vamos dizer, Paloma, eu não recebi R$ 28.559,70, mas eu tive imposto de renda retido. Por exemplo, tive umas férias, tive um 13º, que foi retido. Gente, entregue o imposto de renda, porque é muito melhor você prevenir do que remediar. Tudo bem, você pode alegar que o quê? Não tem um rendimento tributado da qual eu entrei numa obrigatoriedade, mas você teve uma retenção na sua fonte. Ou seja, é muito mais fácil você já precaver e entregar essa informação ao governo, à Receita Federal, do que você ter que prestar esclarecimentos depois. Ok? O sistema da Receita Federal ele é muito robusto, ele é muito alinhado, e com essa tecnologia de hoje, ela vai ter essa resposta muito rápido. Então eu não te aconselho você a arriscar a cair numa malha fina, porque é muito pior você explicar para a Receita Federal algo que você fez do que você prevenir e precaver e dormir com a cabeça tranquila. Então, ok, recebi R$ 28.559,70 retido na fonte de rendimentos tributados, que é o informe de rendimento. Eu vou tentar colocar um modelinho no meu Instagram para vocês terem noção do que é, tá bom? Sou obrigada a entregar imposto de renda. Quem que vai entregar esse informe de rendimento para mim? Se eu sou empregado, provavelmente quem vai te entregar é o RH ou o seu líder direto, o seu empregador da empresa ou a contabilidade, ok? Se eu sou empregador, também vai ser a contabilidade que vai te entregar esse informe de rendimento, e provavelmente você vai estar fazendo com o seu próprio contador. Aliás, gente, faça o imposto de renda com um profissional habilitado, faça o imposto de renda com o contador. Por que eu tô falando isso? Não tô puxando o saco para minha profissão, mas ele é o profissional que estuda a vida inteira para poder te trazer tranquilidade nessa hora. Não caia naquela questão do menor preço, no que é fácil, não é fácil, tem detalhes e tem que ser feito de forma correta, ok? Outro detalhe, se eu tive recebimento bruto, ok? Se eu tive recebimento bruto na atividade rural, então se eu sou ou um produtor rural que possui bens, ou eu tenho algum bem acima de R$ 142.798,50, sou obrigada a entregar imposto de renda independentemente dos demais retenções na fonte, ok? Então, se eu tenho um bem rural nesse valor, sou obrigada a entregar, ok? Outro detalhe, se eu tiver rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, o que são rendimentos isentos? Por exemplo, distribuição de lucro, rendimento isento de imposto de renda até este momento, do qual eu não seria obrigada se eu não tivesse uma retenção, ok? Só que eu sou obrigada a entregar pelo simples fato que eu tenho esse rendimento isento. Rendimento em poupança. A poupança, apesar dela não ser um investimento, eu venho falar em outro vídeo sobre esse assunto, nós temos que focar aqui o quê? Ela não é um investimento, porém, ela não sofre retenção do imposto de renda. Porém, se você tem acima de 40 mil nela, você já se transforma em obrigado a entregar imposto de renda e prestar conta para a Receita Federal, ok? Tenho acima de 300 mil em bens. O que significa isso? Lá eu tenho conta bancária, eu tenho aplicações, eu tenho terreno, casa, veículos ou qualquer outro tipo, ações de bens acima de 300 mil, mesmo que eu não me enquadre nas demais, sou obrigado a entregar imposto de renda. Então,
sou cliente passivo de entrega de imposto de renda, ok? Contribuinte a entregar. Outro detalhe, trabalho com ganho de capital em mercado de ações. Se você teve o ganho acima de 20 mil a mês, você é obrigado a fazer a retenção mensal daquele imposto, ok? Você é tributado por aquele valor. Então, se você teve ganho na venda de ações ou de criptoativos, criptomoedas, moedas digitais e todos os demais, aonde você tiver ganho de capital, você é obrigado a entregar imposto de renda. Você teve o ganho, a Receita Federal entende que você teve um rendimento. O rendimento ele é tributado e passa a ser obrigado à entrega de imposto de renda, ok? Passei a residente no Brasil. Esse é um detalhe muito importante. O que acontece? Fui morar fora do Brasil. Se eu não dou baixa aqui na Receita Federal, se eu não dou baixa diante de uma declaração de imposto de renda, ok? Exatamente dessa mesma forma, que eu não sou domiciliada no Brasil, eu vou ser tributada pelo país onde eu estou e vou ser tributada pelo país no Brasil. Vou ser tributada duplamente, ou seja, quando eu dou saída do país, eu sou obrigada a entregar imposto de renda falando que eu não sou mais contribuinte do Brasil, eu sou contribuinte do país onde eu estou. E vice-versa. Se eu estou fora do Brasil e eu tenho essa saída, eu tenho que fazer a volta no Brasil. Então, eu tenho que fazer uma declaração onde eu informe que eu passei novamente a ser residente no Brasil para não ser tributado também fora e ser tributado de forma correta no Brasil, ok? Isso também é um detalhe que cai muito na malha fina e as pessoas não dão muita atenção. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Outro detalhe, vendi algum bem que sofreu a isenção. O que acontece? Esse é um detalhe também que a gente acaba esquecendo. Se eu tenho um bem até 180 mil, eu tenho um benefício fiscal onde eu posso utilizar de uma isenção fiscal, onde não vai ser tributado pelo imposto de renda naquele momento, ok? E nem no imposto de renda, você no ajuste na declaração, você também não vai ser tributado. Porém, você é obrigado a informar a Receita Federal que você teve aquele rendimento, ok? Então, você é obrigado a entregar por conta disso. Outro detalhe, que é o que está pegando esse ano, auxílio emergencial do governo. Tanto os R$600 como os R$300, o valor que o governo te pagou em 2020 por conta da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Esse benefício, ele entra na sua declaração como um valor tributado, entendeu? Ele não é isento. Mas eu não tenho outra renda, eu recebi esse valor e realmente eu só tenho esse valor de renda. Se você recebeu até, gente, frisem esse detalhe, se vocês receberam até R$22.847,76, tudo bem, você está no seu direito. Você não vai devolver nenhum centavo para a Receita Federal e você não é obrigado a entregar imposto de renda apenas por causa disso. Mas, e aí que está o detalhe, se eu recebi acima de R$22.847,76, somando todos os meus rendimentos, ou seja, por exemplo, estou recebendo de uma empresa e eu fui lá, entrei no sistema e cadastrei e recebi esse valor, ok? Então vamos lá. Sou empregador, por exemplo. Eu tenho meu Prolabore, ok? Tenho meu Prolabore. Prolabore no limite de 28.550. Menos. Não sou obrigada a cada um Prolabore. Vai somar as rendas e vai dar acima de 22.847,76. Você é obrigado a devolver esse dinheiro, além de ser um rendimento tributado. Ou seja, você vai pagar imposto de renda sobre esse valor através de um DARF específico gerado no imposto de renda, como também você vai ser tributado por esse valor e vai devolver esse valor para a Receita Federal, porque você recebeu de forma irregular, vamos dizer assim, ok? Então esse é um detalhe que está deixando muita gente de cabelo em pé. Não precisa se apavorar com relação a isso. O que a gente tem que tomar muito cuidado? A gente tem que entregar a informação correta para a Receita. Que a gente tem muito medo do leão morder, né? A gente fala assim, meu Deus do céu, chegou a época de imposto de renda, é melhor eu não entregar, porque daí pelo menos eu corro o risco.
Esse famoso jeitinho brasileiro, ele tá acabando. A gente não pode ficar focado nessa questão, porque a Receita Federal, ela tem um computador que ele é um dos melhores do mundo. Então a gente não pode ficar aí na inocência de que eles não sabem o que está acontecendo. Eles sabem. Então é muito melhor você agir de forma correta, cruzar as informações. E aí eu volto a falar, confie num profissional habilitado, experiente nisso. O barato sai caro, ok? Lógico, não estou falando que vocês vão pagar absurdo, fora de mercado, não é isso. Não estou falando isso. Mas vocês têm um profissional que vocês confiam. Vocês têm que fazer com esse profissional, porque esse profissional ele vai saber a sua história. Provavelmente, se você é empregador, você tem empresa, ele sabe a história da sua empresa, ele sabe seus segredos. Você tem que confiar no profissional contábil, porque o profissional contábil, eles têm nas mãos tudo que ele precisa para poder entregar e não ter problema com a Receita Federal. Então, tem que ser de confiança, de qualidade, com experiência. Ah, tá. Um exemplo, mercado de ações. O mercado de ações ele tem vários detalhes para serem entregues. Não é apenas eu lancei ali e fez a mágica. Não, ele tem vários pontos que tem que ser analisado e não apenas na declaração de ajuste, mas como também nos meses que aconteceram. Por exemplo, tive uma venda de um ativo em janeiro. Não é entrega no imposto de renda. Mas o contador, ele vai ter que ter esse histórico e esse lastro para quando ele entregar essa declaração, ele saber que ele tem que lançar de forma correta, isso daí senão vai cair na malha fina. Entendeu? Não vamos deixar de declarar, não, eu só não tenho banco, não tenho movimentação do banco. Mas se você tem uma conta bancária aberta, mesmo sem movimentação, ele gerou um lastro ali. O que significa isso? Eu tenho um valor investido há 3 anos. Tá lá, a Receita Federal sabe, você é obrigado a declarar, você tem que informar para a Receita Federal aquele valor. Se você não informar, você pode cair na malha fina e muitas vezes não compensa você pagar para ver. Por quê? Quando a Receita Federal vem cair na malha fina, é lógico que você tem um período para você justificar se aquela informação é certa ou errada, porque muitas vezes acontece de fato de um erro, né? Ou de um erro, ou de um esquecimento. Acabei esquecendo que tinha um terreno, acabei esquecendo que tinha alguma informação que não foi entregue. Ok, você tem 15 dias para retificar essa informação. Só que se você já agiu de má fé, você já criou algum lastro lá atrás que vai comprovar isso. E aí, você não vai conseguir regularizar um ano em 15 dias. E aí, a Receita Federal vai te autuar com 50% a mais de multa e fora que daí você vai ficar nos olhos da Receita por 5 anos. Então, às vezes não compensa. Converse com o seu contador, abra o jogo para o seu contador, conte todos os detalhes, desabafe, assim, que o seu contador seja confidente, porque ele vai te trazer as informações que devem ser entregues e a forma que vai ser entregue, para não ter problemas depois, entendeu? Então a gente tem que ser muito claro, a gente tem que ter transparência na informação, porque a Receita Federal ela tem uma máquina. E se tem uma coisa que nós somos bons no Brasil, com certeza é nessa área. A parte tributária do Brasil, ela é robusta e ela é uma das melhores do mundo. Então não vamos pagar para ver. Ok? Espero ter sanado algumas dúvidas. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui que eu vou respondendo. Abraço.